queridas irmãs, queridos irmãos. Como vocês sabem, nossos encontros são orientados pelo Evangelho segundo o Espiritismo, nos seus sucessivos capítulos. E, terminando passamos ao comentário do seguinte: sem interromper e sem alterar essa sequência, de forma que aqui ou em casa, vocês poderão acompanhar os temas que nós estamos abordando, para entender o que significa a nossa fala, para aprofundá-la, para preparar-se para aquilo que será exposto durante os instantes em que aqui estivermos. O Evangelho é para nós um momento de elevação, em que nossos sentimentos, nossas vibrações ganham muito quando compreendemos aquilo que nos envolve como ser em evolução. Leis do universo que se aplicam a cada vida, independentemente da religião que a pessoa professe. Não estamos falando de um caminho religioso para o qual você tenha que despir-se de uma fé e adotar outra. Estamos falando que a doutrina espírita fornece a quem desejar e de maneira gratuita o entendimento de certos mistérios que outras religiões não conseguem devassar, não conseguem desvelar, para que você possa aplicar isto em sua vida. A doutrina espírita revela com naturalidade e clareza leis naturais, leis que valem para todas as pessoas. E quando você conhece essas leis, você passa a compreender como funcionam os mecanismos da vida. Você já é doutor em entendimento de como funciona o mecanismo do corpo. Você sabe que precisa de descanso, de alimentação, que você tem necessidades biológicas que você tem que atender, que se impõem a você mesmo. Estas leis da natureza, no funcionamento, no equilíbrio dos sistemas biológicos, você tem o termômetro para medir, o aparelho de pressão, você sabe pelos exames como anda a química do seu sangue, o funcionamento dos diversos órgãos, pelo padrão de produção metabólica ou hormonal. E então você, com um exame simples, com algumas gotinhas de sangue, pode identificar se está de manhã com o valor da glicose acima do que deveria. E então você restringe a ingestão de valores que poderão alterá-la no seu nível normal, ou precisará visitar um médico, porque pela oscilação desse número está a indicação de que você pode estar já com uma deficiência na produção da insulina, que precisa ser compensada. Você tem a boca amarga em determinado momento, algo que amarra o seu paladar, e você já imagina que alguma coisa que você comeu fez mal para o seu fígado, alguma coisa não está adequada, faz um exame e constata que há de verdade algum problema. Leis naturais que fazem você compreender o funcionamento das coisas. E isto você resolve em um médico que te ajuda, porque ele fez a faculdade, ele interpreta melhor estas coisas, estes sinais. Você resolve numa farmácia, onde você pode adquirir a medicação, se tomá-la adequadamente, não é? Porque esse é o outro problema. Resolve na mesa de cirurgia, quando algum órgão não está
adequado, não é mais útil e você precisa extraí-lo para que fora de você tenha mais tranquilidade do que com ele lá dentro atrapalhando. Mas e quando se fala de angústia? Quando se fala de conflito dentro de casa? Quando se fala de uma enfermidade que nem médico, nem remédio, nem cirurgia conseguem debelar? Quando você está diante de um desafio que não tem uma explicação, quando alguém que você conhece tem a experiência triste de ver o seu próprio filho nascendo em situações de deformidade, ou quando você visita hospitais e vê crianças às portas da morte, seres tidos por inocentes e puros, imerecedores de qualquer tipo de uma penalização como esta, padecendo de leucemia, de cânceres variados. Aonde encontrar médico, remédio e cirurgia para estas coisas? Alguém que antes se comportava normalmente, de repente vê o seu comportamento virado no avesso, ou tem as suas condutas alteradas a esse nível, inexplicavelmente. Quando você se defronta com fatos assim, não adianta você fazer de conta que eles não existem. Não, isso é ilusão de ótica. Você tem que estar com eles, conviver com eles, enfrentá-los e naturalmente vai querer saber por quê. Por que que as coisas são assim? Por que que foi com ele e não foi com o outro, não foi comigo? É então que você encontra as leis naturais para o mundo moral, repercutindo sobre o mundo material. A doutrina espírita demonstra, explica, ilumina a dúvida, o porquê, às vezes até a revolta daquelas pessoas que, se não sabem o porquê daqueles fatos, se posiciona rebelde, mas se começa a entender, se começa a vislumbrar, se começa a ter as opções agora costuradas por fatos e explicações coerentes, então é mais fácil meditar nos porquês. E é isto que a doutrina espírita apresenta, não apenas no livro dos Espíritos, a primeira obra, não apenas no livro dos Médiuns, mostrando a natureza, a estrutura simples e bastante fácil de ser entendida da sensibilidade mediúnica, que é outra coisa. Quanta gente não padeceu anos a fio em sanatórios, ou estão neles até hoje, porque escutam coisas, veem vultos, têm algumas ideias que ninguém mais tem ou entende, e que ou era obra do Satanás, ou obra do capeta, ou obra da doideira. E a família que não queria ter lá muito problema, ou cansou de ver as crises, outra coisa não achou suficiente fazer do que interna essa pessoa, pelo menos lá ela recebe medicação, injeção, tratamento e fica longe de mim. Muitas pessoas padeceram anos exatamente por não entenderem qual era o mecanismo da sensibilidade, que aquilo que estava acontecendo com ela não era doideira, não era um processo pura e simplesmente na sua estrutura de alucinação mental. Era sim algo enraizado na sensibilidade, que no caso daquela pessoa era mais fácil de aflorar do que nos outros da sua família. Por não entenderem como são estes mecanismos, os familiares internam ou recorrem a tipos de remédios que só vão piorando o estado geral. Por não entenderem o que é a doutrina espírita, ou por serem viciados na estrutura de acharem ou terem escutado outros dizerem que isto é coisa do chifrudo,
Elas não procuram entender coisas simples que poderiam solucionar aquela dor imediata, poderiam educar a pessoa, poderiam dar a cada pessoa que tem a sensibilidade ferramentas para que ela se administrasse de forma eficaz. Então, o livro dos Médiuns apresenta muitas explicações que são chave para muitas dúvidas de vários de vocês que estão aqui hoje e de você que está em casa, que já passou por experiências estranhas, que já teve ideias que depois aconteceram, que teve premonições, que estiveram em lugares pela primeira vez, mas tinham certeza que já tinham estado lá, sem o entendimento das leis naturais, você não sabe explicar isso, e fica naquela, não sei, coincidência. Mas quando você entende o porquê, como se dá, então isto é mediunidade? Pode ser. Agora, além do livro dos Médiuns, temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que muito mais do que ser um livro religioso, não desmerecendo a figura do Cristo, os ensinamentos morais, é um livro de ouro do ponto de vista da iluminação, da própria iluminação. A religião, no sentido nobre da expressão, quer dizer religação. Você e o Pai voltando a se contactar, a conectarem-se, religar. Já estivemos ligados. Ele soprou, transformou-nos em um ser individual, colocou-nos para viver os períodos embrionários do ser, desenvolvendo nossa vontade, nossa inteligência. E então chega um momento em que o filho volta a se lembrar do pai. Como aquele período em que a criança, que nasceu sem pai conhecido, aguenta ficar assim, não é? Sem um pai declarado por um tempo, enquanto está brincando, enquanto está em casa. Mas quando vai para a escola, e os amiguinhos começam a falar, meu pai vem me buscar, meu pai me deu isso. Qual que é o nome do seu pai? Aí ele se lembra que ele também, que é igual ao outro, de carne e osso, 2 pernas, 2 braços e uma cabeça, ele também deve ter tido um pai. O que aconteceu com o pai dele? E ele chega em casa e quer, mãe, cadê meu pai? Quer notícia, quer buscá-lo, religar-se ao pai. A religião tem esta função primordial e você vai entender na doutrina espírita, nos diversos capítulos que o Evangelho segundo o Espiritismo apresenta, que a função específica de Jesus na Terra foi explicar como fazer isto. Foi resgatar-nos do homem bruto, do homem rocha, do homem casca, para que este homem interno, este homem verdadeiro, este homem com eu maiúsculo, se sintonizasse com a fonte, entendesse os motivos do Criador. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Lembramos sempre que pela destinação da Terra por este momento, neste período evolutivo, as aflições continuam a ser abundantes. Em função do quê? Dos nossos equívocos, das nossas escolhas erradas. E se a nossa ignorância nos faz errar, por gosto, por ingenuidade ou por imaturidade, o efeito do erro é sempre o sofrimento. Um sofrimento que vai ser educativo, no caso do espírito imaturo. Ele quer fazer daquele jeito. Primeira opção. E se aquilo não for compatível com a lei natural, o resultado precisará ser desagradável. Porque senão ele vai continuar repetindo.
Então ele vai ser educado, se tiver capacidade de entender isto, que a dor é aquela que demonstra para ele, olha, cuidado. O primeiro momento você quis fazer assim, mas deu errado. Olha a consequência. O espírito que começa a vencer a ignorância também sofre. Já não sendo tão ingênuo, mas sendo pouco hábil ainda na manipulação do pensamento, ele aí quer fazer as coisas porque acha que é o mais forte, é o mais poderoso. Como um bicho, um animal selvagem que você tenta domesticar, mas que não será nos primeiros choques elétricos que ele vai aprender a não ser como era. E alguns são tão selvagens que você pode educá-los durante toda a vida. Que um dia ele está de pá virada e ele come o tratador que foi levar o bife para ele. Não gostei do bife, vou pegar o seu braço, diz o leão. Aquele leãozinho que foi criado desde pequenininho pelo mesmo homem, com o mesmo bifinho. O sofrimento faz parte da educação. Faz parte do amadurecimento. E também, quando o espírito deixa já a ingenuidade, deixa as sensações, que são aquelas que o encaminham para fazer as coisas erradas por prazer, e atinge o estágio de lucidez, o sofrimento continua a valer para ele. Agora, para reabilitá-lo moralmente. Porque este último sofre os efeitos do que fez. Os dois primeiros não. Os dois primeiros fazem o mal e não existe ninguém na lei do universo que esteja escrevendo lá. Fulano fez isso, fulano fez aquilo, repetiu tal coisa, vai ter que pagar a conta no fim. Enquanto estamos nas fases iniciais da evolução, como espíritos semicivilizados ou espíritos primitivos, nós não temos compromissos. A lei do universo nos dá essa liberdade, nos dá o efeito negativo como educação. Mas chega um momento em que a idade da razão agora pode ser alegada pela lei do universo. Até aqui, fulano de tal, seria na nossa civilização, no nosso país, o aniversário de quantos anos? 18 anos. Fez 18 anos. Dali para frente, o que a lei considera? Que a partir daí você é responsável plenamente. Até aí, o seu pai, sua mãe ou o responsável responderá com você. Dos 14 aos 18, você tem uma responsabilidade limitada à sua capacidade. Antes disso, você não tem nenhuma. Porque a lei considera que você não entende nada das burradas que vai fazer. Mas depois do aniversário de 18 anos, como se de repente assim, no dia da festa, quando acendeu aquelas luzinhas, aquelas velhinhas que ficam... um pozinho da responsabilidade foi jogado no ar e você o respirou. E dali para frente, quando você se tornou maior de idade, de repente, agora tudo pode cair sobre você. A lei humana tem esta questão. A lei natural do universo também. A aflição, portanto, na Terra é um componente muito importante. Não para punir, para educar os que precisam de educação. Para reequilibrar os que já começaram a entender as coisas, mas ainda gostam de fazer as coisas do seu jeito. Essa é a fase dos 14 aos 18. Os 14 já sabe, já são meio safados, já são meio isso, meio aquilo.
Eles já entendem o que querem fazer, mas muitas vezes não entendem as consequências do seu ato. Por isso eles são relativamente capazes. Eles poderão ter certas prerrogativas, mas eles não podem ser deixados por conta própria. Agora, quando chega na idade da razão, o espírito e o ser humano já estão livres. Você fez o que não devia, a cadeia te espera. Você já sabia que fazer o mal era infringir a lei do universo? A consequência do mal que você resolveu fazer por vontade te espera. As aflições, portanto, são muito marcantes num planeta de prova e expiação. Por enquanto. E aqueles seres que hoje, que agora, não podem mais ser considerados nem primitivos, nem semicivilizados, estão na condição de sofrerem por responsabilidade mal usada, cujo efeito é o aviso: olha, você já fez isto, você agiu deste jeito, agora você já sabe que não pode, e como você repetiu, então agora, cana, cadeia, censura. A vida oferece aos indivíduos, agora sim, como efeito, porque depois que nós atingimos o estado racional de consciência e compreensão das coisas, a lei compreendida passa a valer para nós, e ela precisa ser reparada, porque não existe nobreza, nem existe maturidade quando você faz o que quer e nunca corrige o que faz. Você precisa ajustar contas. Só quando você faz a bagunça e depois vai arrumá-la, você sabe que da próxima vez não vai fazer uma bagunça tão grande como aquela. Porque enquanto você é criança e tinha uma empregada, ou a sua mãe era sua empregada para você ir guardar os brinquedos, você falava, eu não vou não, ela ia lá e guardava, no dia seguinte você fazia a mesma bagunça. Porque sabia que ia ter sempre alguém que ia fazer o serviço chato, de pôr tudo no balaio, tudo dentro das caixas. Mas quando é você que tem que fazer, você já, não, vou brincar com um carrinho só, porque o resto está tudo organizado. Porque eu sei que se eu bagunçar a coisa, sou eu que vou ter que pôr na ordem. Você então se contém, você passa a entender os mecanismos que vão fazer de você um ser adulto, um ser prudente, que tenha lucidez de avaliar até que ponto vai, até que ponto não deve ir. Já não se arroja mais como malucos, já pesa, sopesa, já medita antes de tomar atitude, já procura caminhos que demonstram que você está manejando adequadamente a ferramenta da inteligência. Isto é uma das coisas mais lindas que o ser humano descobre, que ele pode fazer as coisas, que ele pode escolher rumos, que Deus não é um vigia que fica olhando por trás da porta, pelo buraco da fechadura, como é que você está se conduzindo? Deus deu para você a liberdade. Por isso é que explica o Evangelho, no capítulo 5, coisas importantes que nós já começamos a falar. As aflições que nós suportamos, todas elas são justas. Justas porque são decorrência da nossa atitude. Ou estamos sofrendo porque somos espíritos primitivos e fazemos burrada por não saber. Ou estamos sofrendo por sermos semicivilizados e fazemos burrada porque sabemos, mas ainda não sabemos o que vai dar e queremos arriscar. Ou somos os espíritos já civilizados ou ditos civilizados que fazemos burrada e aí temos que pagar o preço. O que estamos sofrendo é justo. Só pode ser assim. Se não for desse jeito, qual é a outra opção? Que Deus errou. Que Deus é temperamental. Que Deus gosta mais do vizinho do que de você. Que Deus privilegia o ladrão e lhe dá saúde, enquanto que você que quer ser honesto e que fazer as coisas direito está doente. Todas
posturas incongruentes com a natureza da divindade. Essa é a única opção que há. Há esta primeira hipótese, de que você sofre por sua culpa, um sofrimento que é justo. Não só porque foi você quem o causou, você não sofre por o que o outro fez. Você não está com dor em alguma parte do corpo porque foi o outro que bebeu e você que pagou a conta. Você está sofrendo porque você tomou a iniciativa. Você atuou com a sua vontade, tomando conta. E agora tem que pagar esta conta. E essa justeza se dá neste âmbito, tanto quanto poderíamos usar a palavra justo como a palavra exato. Como você veste uma roupa que lhe cai perfeitamente na justiça ou na justeza, ao seu manequim, ao seu tamanho. Também a aflição é justa, no tamanho que você precisa. Não é maior, nem mais larga, nem mais apertada, para não ferir você ou para não dar a ideia de que aquilo não é punição. Não é o que você precisa para aprender. Porque todas as vezes que o manequim começa um pouco mais largo do que deve, o indivíduo que está dentro da roupa acha que pode continuar abusando. E então a roupa vai encolhendo, a aflição vai aumentando. Como aquelas paredes daqueles filmes que a gente vê que vão... Você está lá no meio, elas vão chegando, vão te espremendo, vão fazer um suco de você. Quando você não entende as mensagens do universo que digam, não faça isto, essas paredes vão se tornando mais apertadas, o manequim vai se tornando mais justo, até que você... Ai, não, tá bom assim, eu prometo que eu não faço mais. Isso se vê muito, sabe onde? Nos excessos de comida. Nos excessos da boca. Você sabe que não pode fazer determinada rotina alimentar, porque esta vai te prejudicar o fígado, a vesícula, o intestino. Mas você gosta. Você gosta. Isso é tão bom. Então o gosto, o manequim largo, ainda não está suficientemente justo para a sua disciplina. A natureza é generosa, te dá um estômago de ferro, mas o ferro também enferruja, não é? E se você abusa, as coisas vão se tornando piores. E aí você tem que começar a usar remédio. Ai, eu gosto tanto de comer isso, mas depois eu preciso tomar um remedinho. Só que você não muda a rotina de alimentação. Você toma um remedinho para continuar fazendo aquilo que é prejudicial a você. Sinal que você ainda não aprendeu a se disciplinar. Então o manequim tem que se ajustando, até que desenvolve-se a úlcera, até que desenvolve-se alguma dificuldade maior e você tem então que se ver assustado. E aí a coisa está feia mesmo. E quando está preta, agora eu juro que eu não vou mais fazer nada disso. É justiça das aflições. Já falamos deste tema. Agora, o Evangelho nos ensina, logo a seguir da justiça das aflições, que nós padecemos por coisas que não precisávamos padecer. Sofremos situações que poderiam ter sido evitadas. O Evangelho, na parte seguinte, fala das causas atuais das aflições. O que é que nós fazemos hoje, que hoje mesmo produz sofrimento? Pessoas bagunçadas. Pessoas que não têm o sentido da ordem. Não falo das pessoas maníacas por limpeza e arrumação. Falo das pessoas desorganizadas. Que não se encontram nem mesmo na sua bagunça. Essas pessoas padecem sofrimentos que poderiam estar evitando. Têm pressa para determinadas atividades, determinados compromissos e vão procurar a carteira, vão procurar a chave, vão procurar o documento e não encontra.
E aí tem que jogar tudo, todas as gavetas no chão, e ficam desesperados, ficam nervosos, tem taquicardia, brigam com todo mundo, mas estava aqui há 6 meses atrás. E depois, porque a culpa é do fulano, a culpa é do Beltrano, foi um menino que passou e mexeu nas minhas coisas. Ou foi você o desleixado, que não viu que a janela aberta deu uma lufada de vento e o papel caiu atrás da prateleira. E por mais que você xingue a empregada, a faxineira, nenhum deles sabe onde está o negócio que você deveria ter guardado. E aí perde, porque não encontra o documento, fica nervoso, briga com todo mundo, acusa todas as pessoas e não consegue resolver o seu problema. Poderia ter evitado esse problema ou não poderia? Poderia. Uma outra coisa que é muito comum é você fazer dívida além do que você pode. Ou comprar coisa que você não precisa. Todos nós somos, numa sociedade de consumo como a nossa, somos algozes e vítimas de nós mesmos. Porque nossa sociedade depende de criar nos outros necessidades que não existem. E todo mundo se deixa tocar por essas necessidades que ele não tem, mas que ele acha bonito ter. Então eles se frustram quando não conseguem as coisas que a própria sociedade diz que ele precisa, sem que ele precise. E ao mesmo tempo ele vai buscar meios para conseguir vencer as dificuldades e obter aquilo. Vai gastar sua saúde, vai gastar sua hora de descanso, vai gastar seu sono para ter o recurso para comprar aquilo que ele não precisa. Uma sociedade como a nossa, que é uma fábrica de ansiedades, é uma fábrica de ansiosos, é uma fábrica de necessitados, não conduz a sociedade, não conduz a ela mesma a paz. Porque a paz é incompatível com a circulação de mercadorias, com o ganho. É incompatível. Você estar satisfeito com as coisas que você tem, com o celular que você já teve. Faça uma conta, veja na sua vida, você que já teve um celular, quantos você já teve? Quantos? Não estou perguntando, não estou pedindo para me dizer quantos. Mas faça. Eu já tive 1, 2, 3, 4. Carro que é tão difícil quando você não tem o primeiro. Faça uma conta, quantos você já teve? Quantos já comprou a mais? Não estamos dizendo que você não deve progredir, que você não deve melhorar, que você não deve avançar. Mas estamos perguntando, será que você precisa disso tudo? Na quinta-feira, ao falarmos desse tema, pedi para levantarem a mão as pessoas que já haviam comprado alguma coisa que não precisavam, mas que quiseram comprar. E olha, quase que devia ter perguntado quem é que nunca comprou, porque aí levantava meia dúzia, porque todo foi aquele mar de mão, todo mundo já tinha feito uma burrada desse tanto. Por quê? Porque é gostoso, você acaba desfrutando um prazer ególatra, um poder que parece um poder que você não tem em outras horas, em outros momentos, de chegar e dizer, eu quero isto. E a pessoa, é mesmo? O senhor quer isto? Ai, que maravilha! Então o senhor vai comprar. E aí você sente aquele orgulho, aquela coisa linda de estar comprando. E por um momento o seu mundo vai girar em torno das coisas que você está adquirindo. Você esquece as outras. Você esquece os motivos verdadeiros da sua infelicidade. E você então fantasia que agora vai vestir essa roupa, vai andar com este sapato, vai ter este veículo, e assim seus problemas terão sido resolvidos. Aí você volta para casa, põe o carro na garagem e continua com a mesma mulher feia, rabugenta, com o mesmo marido gordo, com a mesma família de interesseiros, com o mesmo patrão horroroso, e não adianta desfilar com o carro novo, que eles ainda vão falar, tá vendo? Esse cara está reclamando do salário, mas olha o que ele está fazendo, está ganhando é muito. Vou tirar um pouco mais desse salafrário, porque ele está ficando rico às minhas custas. É o raciocínio do patrão. A nossa sociedade cria aflições, e os membros que vivem nela parece que gostam delas.
Porque nada fazem, ou quase nunca reagem no sentido oposto. Não, por que eu quero isto? Não por uma questão de ser avarento, de não querer gastar o seu dinheiro e ficar dormindo com o dinheiro debaixo do colchão. Mas por uma questão lógica. Por quê? Você não vê nenhuma propaganda falando assim. Não, olha o que você vê na televisão. Você pode trocar o seu carro, porque agora, na concessionária XYZ, você pode pagar em 60 vezes. Você dá o seu carro velho caindo aos pedaços e sai com um carro novinho em 60 parcelinhas, que você nem vai sentir o tempo passar. E você faz as contas que aquela parcelinha de 200, 300, 400 por mês, você dá para pagar. Você só pensa naquele mês, naqueles primeiros. Você não faz a conta, não multiplica aquilo por 6 e mais um 0. Porque são 60. Faça a conta. Uma parcela de R$200 vezes 60. Quanto dá? Vezes 10 dá 2.000. 12.000. 5 anos pagando. Quando você terminar, o seu carro já está caído aos pedaços. Aí eles inventam de novo uma promoção. Mas se não for de 200, se for de 400, já são 24.000. Por que você não vê uma propaganda dizendo assim? Faça uma poupança e deposite R$200 por mês. Guarde seu recurso precioso. E ao invés de pagar 2 vezes o valor do carro, compre um carro à vista, com desconto. Porque não é interessante. Não é interessante você ter dinheiro guardado e fazer um pagamento com menos recurso à vista. Não, isso não alimenta a ciranda financeira. De gente que depende da sua parcela, que passa o seu cheque para não sei quem, que também põe ele no rolo para o dia que vai vencer, e aí todo mundo acha que está feliz. O que foi que produziu esta quebra da economia mundial? A base verdadeira foi a ilusão. A ilusão de você ter uma casa imensa e hipotecá-la de novo. E não ter o valor correspondente para pagar. Na ilusão de você ter um capital ou ter um patrimônio que era 1/3 ou metade do valor que você devia. Isso pode durar por um tempo. Nós temos os exemplos aqui famosos da Encol. Prédios lindos que a construía, construtora de qualidade, não sei o quê. Só que no fim da linha, quando tudo estava explodindo, veja por aí nos cenários das cidades, os prédios não terminados e as famílias frustradas. Muitas das coisas que nós padecemos, sofremos sem precisar. Não sofreríamos. E aí não adianta você falar assim, mas não é no espiritismo que tem esse negócio do que a gente fez numa vida tem que pagar na outra? É também no espiritismo. Isso é uma lei natural. Mas esta lei natural, ela está ligando você aos atos do passado, deliberados, equivocados, mas também faz você responder pelos atos de agora. Se o passado em outra vida você não tem como voltar, sair do túmulo e corrigir numa máquina do tempo, hoje, sua atitude de agora, você pode escolher. Daí ser o capítulo 5º muito importante, ao nos alertar para isto. Num texto bastante simples e muito revelador, para que todos nós nos coloquemos. Causas atuais das aflições. As dificuldades da vida são de 2 espécies. Ou, se assim se quiser, tem 2 fontes bem diferentes, que é importante a gente distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora da vida presente. Remontando a fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o suportam. Não são consequência de equívocos de outras vidas. São consequências naturais
do nosso caráter e da nossa conduta. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Por quanto tempo ficamos amarrados, impedidos de fazermos com os nossos recursos outras coisas mais nobres, porque temos 60 meses para pagar algo que nós já tínhamos, que já funcionava bem, que já estava nos servindo, mas nós quisemos, por um capricho, esnobar alguém ou concorrer com um companheiro de trabalho ou um parente, e ter o mesmo carro ou um carro melhor do que o dele, sem precisar. Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado os seus desejos? Arruinadas. Ou vocês pensam que esses bingos que estavam por aí, até que uma alma inteligente e algum político que tivesse um pouco de bom senso, mandasse fechar? Eles estavam abastecidos de pessoas que, com a desculpa de se divertirem, enfiavam lá patrimônio da família, na ilusão de ficarem ricos. Muitos têm que perder para que alguns se locupletem. Mas ninguém obrigava, ninguém ia na casa das pessoas com um carro para trazê-las ao bingo. As pessoas iam com as suas pernas. Iam com a sua vontade, numa, entre aspas, pseudo-liberdade. Você é chefe de família, sua família depende de você. Você tem a liberdade de consumir o seu salário na pinga, no boteco, só porque foi você que ganhou? Você que trabalhou durante o mês inteiro? Essa é uma falsa liberdade. A liberdade do egoísta. A liberdade da pessoa indiferente, com as responsabilidades que ela tem que enfrentar. Quem vai dar de comer para a sua família? Quem vai arrumar uma casa para eles morarem, agora que você jogou e perdeu no jogo? Ah, mas é meu direito, é o seu direito, então com a sua vida faça isso, mas não com a vida dos outros. Ah, é muito brilhante, é muito bonito, cheio de luz, dá muito emprego para muita gente. Plantar maconha também. Produzir droga também. Cocaína, inclusive. Dá muito emprego. Ou nós vamos defender os valores que são importantes para uma convivência adequada, ou vamos atrás de produzir emprego. A qualquer preço. Já imaginaram quando Thomas Alva Edison inventou a luz elétrica? Que desgraça não foi para os acendedores de lampião? Para os que trabalhavam com as charretes, levando esses acendedores pelas ruas da cidade de Nova York lá e o que vai ser deles agora? Agora tem uma luz elétrica, não vai precisar mais acender o lampião, vamos fazer greve. Maldita evolução que tira o emprego das pessoas. Ah, então vamos voltar à era do lampião. Só para que os charreteiros, só para que os acendedores de lampião, que nunca foram estudar, que nunca foram melhorar, que não foram se esforçar para serem outras coisas, tenham o que fazer. Que raciocínio de ostra é este? De pessoas que acham que isso justifica a manutenção dos vícios de uma sociedade. Bendita a hora que alguém proibiu isto e que os menos capacitados para dominarem-se caíam na armadilha e iam para ela com as suas próprias pernas. Gastar o seu dinheirinho. Você não vê ninguém falando assim. Vamos fazer um carnê de 12 meses para ajudar tal instituição. Vamos fazer um carnê com 10 prestações para cooperar com uma causa social nobre. Não. Você faz um carnê de 60 meses para comprar uma coisa que você não precisa. Te convencem disto.
Mas quando se trata de você ajudar os outros, os pobres, os famintos, os desesperados, te convencem porque é mais inconveniente que o governo que tem que dar conta desse problema. Você já paga o seu imposto. Você tem que ter o dinheiro para enfiar o nariz na parede, comprando o que não precisa. Você tem que ter o dinheiro disponível para torrar com um monte de bobagem, para se drogar, para comprar o que é inútil. Mas você não pode usar o seu dinheiro. Como conta o nosso querido Alípio, que quando bebia, quando fumava e fazia outras coisas, ninguém se metia com ele. Ninguém da família dele. Era um empresário bem-sucedido, um homem capacitado, um homem reconhecido, um homem que jogava dinheiro pela janela. Tinha cavalo em aras, participava de corrida de cavalo, bebia com seus amigos em quantidade tão grande que o dono da adega na Espanha um dia foi à Venezuela para conhecer aqueles clientes tão importantes para ele, de tanto que consumiam do seu vinho. Mas o dia que ele resolveu parar de beber, parar de fumar e aplicar o dinheiro na iluminação da humanidade, aí todo mundo se levantou como, mas você não está ficando maluco? Você não está mal? Você está com algum problema? Onde já se viu uma coisa dessa? Por que isto? Porque isso demonstra que você é capaz de ser melhor do que esta sociedade diz que você é. Que você não precisa dessas aflições que eles contam que você produza em sua vida. Você precisa ficar ansioso, porque quem fabrica remédio para ansiedade precisa vender o seu remédio. Os que fizeram psiquiatria, psicologia, precisam ter pacientes. Os hospitais precisam estar aí funcionando, então tem que ter gente doente. Vocês já notaram que ninguém defende com o vigor que deveria defender a lei que proíbe você dirigir embriagado? Que salvou, que tirou serviço de ortopedistas de hospitais, porque agora praticamente passam o fim de semana, às vezes, atendendo 1 ou 2 pacientes, ao invés de ser aquela guerra do Vietnã de cada sábado e domingo. Por quê? Porque as pessoas agora não bebem, dirigem adequadamente e não matam, não usam o seu carro como arma. Isso é bom ou é ruim? Ai, mas se o homem não bebe, se ele não atropela ninguém, os coveiros vão ficar sem o que fazer. Logo o cemitério vai fechar. Ai, mas os hospitais que investiram tanto em materiais para sutura, para próteses, eles vão ter um prejuízo. Isso é lógico? Esse argumento é decente? Não, isso é uma coisa insana que uma sociedade doente está produzindo para que a gente acredite que esta é a felicidade. Nós não precisamos disto. Quando uma nação, seu governo, reconhece que o álcool é prejudicial, mas ganha dinheiro do imposto que o tributa, nunca vai desejar acabar com isto. Nunca vai desejar que ninguém deixe de beber. Mas homenageamos aqui as autoridades responsáveis que estão lutando para impedir que inocentes morram atropelados nos pontos de ônibus por malucos ensandecidos, que se acham no direito de dirigir de qualquer maneira. Homenageamos aqueles que agora estão lutando para fazer valer uma coisa que já está implantada, que é a proibição de fumar em lugar fechado. Que é uma das coisas mais respeitosas em relação ao ser humano. Mesmo que faça o fumante ficar de bico virado. Vá aprender a fazer uma coisa melhor para a sua vida, ao invés de se matar envenenado e matar os outros. Porque estas pessoas que vivem neste mundo, sem se preocupar com a saúde do seu companheiro, da sua companheira dentro da sua casa, na verdade são crianças egoístas, que não estão desejando que o mundo melhore. E nenhum governo que ganha dinheiro tributando o cigarro, tributando o vício, vai desejar acabar com ele. Vai lutar para que isto não seja mais como era. Ainda que faça essas medidas já um pouco mais avançadas, de âmbito estadual,
Contra ela tem muita gente tentando derrubá-la na justiça. Mas, infelizmente, são situações de dor que nós produzimos para nós mesmos. Alguém conhece alguma coisa de bom que uma destilaria de bebida alcoólica produz para a sociedade? Com o produto do que faz? Eu não conheço. Alguma virtude que se pode extrair de um papelzinho enrolado com fumo? Eu não conheço. Malefícios conhecemos muitos. E então os defensores destas coisas vêm com aqueles argumentos: não, é que isso dá muito emprego. Isso dá muito emprego. Isso dá muito emprego. Não será melhor ter desempregados saudáveis do que empregados doentes que precisam depois ir para o hospital? Não é melhor investir na prevenção do que na fabricação de cemitérios, na criação de mais hospitais, de mais leitos, etc, 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 etc? Causas atuais das aflições. Nós produzimos isto. Diz o Evangelho. Quantas uniões infelizes, porque não são senão de interesses calculados ou de vaidades, com as quais o coração nada tem a ver. Quantas divisões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantos males e doenças são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Isso não tem nada a ver com a vida passada. Isso tem a ver com o nosso hoje, com o nosso agora. E a doença que nós produzirmos em decorrência destes abusos, ferem a nossa carne hoje e passam a feri-la para o amanhã. Causas atuais das aflições, nós produzimos agora. E já, além de repará-las ou de sofrê-las hoje, arrastamos isto para o amanhã em outras vidas. Este é um dos lembretes importantes que o entendimento dos mecanismos da lei do universo nos faz compreender. Você tem liberdade de fazer o que quiser com o seu corpo, mas tudo o que você fizer prejudicando-o, você vai ter que repará-lo. Então surgem doenças do nada, problemas crônicos que você não sabe de onde veio, apesar de você, numa vida, não ter feito nada para isso acontecer. Vieram de um momento em que a gente tinha saúde e que jogou ela fora. Causas atuais das aflições. Leiam isto em casa. Meditem sobre o que estamos fazendo hoje. O que poderemos fazer diferente para que nossas discussões terminem logo. Para que nossas brigas em casa não se tornem tertúlias que se arrastem como a guerra dos 100 anos. Que nosso orgulho não venha a nos fustigar para que nós fustiguemos os outros. Que a nossa doença, a nossa dor de cabeça, não seja dor de cabeça de outra pessoa que teve a infelicidade de estar do nosso lado naquela hora. Ela não tem culpa, ela não tem responsabilidade nenhuma, nem pelo nosso mau humor, nem pela nossa situação biológica alterada. Aprenda a conter em você o mal para que ele não se espalhe. Mas aprenda, sobretudo, a não fabricar o mal que você não precisa. Dizem os Espíritos que a maioria dos nossos males, destes que hoje nós estamos vivendo, a maioria poderia ter sido evitada. Com mais comedimento, com mais sabedoria, com mais discernimento. E se 80% do que nós sofremos pudesse ser evitado, puxa vida. Já não é quase uma bênção só ter 20% do que a gente trouxe da outra vida? Eu acho que eu não vou precisar nem pedir a Deus que me ajude, porque com 20% eu mesmo me aguento. Que é exatamente o que veremos na semana que vem. Causas anteriores das aflições. Mas até lá, minha gente, pense bastante no tipo de vida que estamos tendo. Se essa ciranda maluca em que nos aceitamos viver e achamos que é normal, se ela não está nos matando, sem que a gente tenha karma para pagar. Vamos pensar, vamos orar.
Senhor, nós te agradecemos a oportunidade da vida, na compreensão das leis do Espírito. Temos vivido, muitas vezes enganados, pelas ilusões transitórias, pelas ideias pequeninas, que nos fazem pensar que o que enche o estômago ou o bolso é mais importante do que o que abastece a alma. Porque a ciranda dos interesses e os aplausos do mundo sempre parecem homenagear mais aquele ou aquela que obtém sucessos materiais do que os que se esforçam para construírem-se moralmente. E nessas ilusões perde-se muita gente, acreditando que só será feliz ou plenamente satisfeito quando conseguir de algum jeito ser admirado como um vencedor. Mas, Senhor, nós te agradecemos os ensinamentos que nos acordam, que nos fazem entender o que nos espera, como também o que espera todo aquele que se deixa arrastar pelo cipoal das aparências, que nos faz mais lúcidos nas horas difíceis e nos dá a notícia de que os códigos celestes conhecem cada gota de lágrima que é vertida na renúncia, no mais apagado rincão, que conhece cada sacrifício feito no anonimato e o registra em letras douradas na trajetória do Espírito, vitorioso sobre si mesmo, herói sobre as circunstâncias, ao mesmo tempo em que não deixa uma linha somente para engalanar os conquistadores, para homenagear os poderosos, a não ser quando tenham sabido usar o poder e as conquistas em benefício dos outros. Sempre a mesma lei, que nos faz valer, não pelo que parecemos, mas por aquilo que fazemos. Obrigado, Senhor, por nos ajudar a entender o que é que a gente precisa fazer. Obrigado por a gente poder cantar uma vez mais. E ao invés de a gente suplicar que você resolva nossos problemas, a gente possa pedir que você nos ensine de verdade como melhor servir. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto
ajudar.